aqui. Ok, liderança feminina e missão. Logo de cara aqui, nós já temos 3 palavras, né? Se é que a gente pode resumi-las, né? Liderança, mulheres e missão. 3 palavras de peso. E eu gostaria de dar, então, uma pequena introdução a cada uma delas. Quando a gente fala de liderança, automaticamente a gente pensa na característica de um bom líder, certo? E agora eu falo no líder no geral mesmo. E eu realmente fui pesquisar um pouquinho o que a literatura sobre o assunto nos traz sobre isso, e fiz um resumo, um apanhado geral, não é? O que a gente espera de um bom líder em qualquer área? A gente espera que ele tenha crédito, que ele tenha credibilidade. Eu acredito que isso é algo assim fundamental, não é mesmo? Que ele seja coerente entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Que ele seja íntegro, que ele seja justo, que ele seja honesto, que ele tenha boas intenções, não é mesmo? Que ele seja justo, que ele nunca proteja alguém, que ele nunca esteja disposto a enganar alguém, todo esse seu processo de liderança. Nós esperamos também que esse líder seja competente, não é mesmo? Que ele tenha capacidade, que ele seja qualificado, que ele seja conhecedor da área ou que ele esteja disposto a aprender. E também esperamos, lógico, dentro desta competência, que ele traga resultados, não é? Quais são os resultados que ele já produziu? Será que ele tem uma capacidade de realização? E como é que nós, então, trabalhamos com esse líder? Nós queremos que ele tenha um propósito claro e objetivo. Queremos que ele saiba qual é o papel dele, o que se deseja dele naquela função. Nós queremos também que ele tenha foco, que ele saiba qual é o alinhamento do trabalho, onde exatamente nós estamos e onde queremos chegar. Também queremos que ele tenha apoio, que ele ofereça apoio, não é? Que ele oportunize crescimento e desenvolvimento diante dos seus liderados. Estas seriam talvez algumas características bem gerais. Eu estou destacando apenas alguns conceitos sobre o líder em geral, sobre o conceito de liderança em geral. Como a mulher, então, se encaixaria nessa liderança? O que nós podemos falar sobre a mulher? Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia. Eu compartilho o texto aqui também, no início da nossa história, no grande capítulo de abertura da Bíblia e da nossa história, que Gênesis 1, dos versos 26 e 28. E lá, então, nós lemos: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que Gênesis 1 nos mostra sobre o início da nossa história, sobre a história feminina. Está muito claro no verso 27, quando nos mostra que a mulher foi criada para ser uma portadora feminina da imagem de Deus. Também está muito claro neste texto que homem e mulher foram criados para governar, revelando a imagem de Deus. Juntos eles deveriam encher, subjugar e dominar a terra. Está claro no texto. Juntos eles tinham um chamado em comum. Talvez com funções e responsabilidades diferentes, mas com a mesma missão, como nós vemos nos versos 26 e 28. E agora eu pergunto para vocês, meus amigos e amigas, desde quando então foi nos dada uma missão para este mundo? Na criação? Olha o que Ellen White nos diz sobre a missão, o início de nossa missão. O Senhor deseja que seus servos ministradores ocupem um lugar digno da mais elevada consideração na mente de Deus,
o ministério, a missão de homens e mulheres existiu antes mesmo que o mundo fosse criado. Esse é o nosso Deus, não é mesmo? Que fantástico pensar sobre isso, que Deus já sabia desde antes da fundação do mundo, deste momento, que nós estaríamos juntos aqui hoje, cada um no seu lugar, conectado e prontos a aprender mais, para falar melhor e para levar mais pessoas a Ele. Bom, finalizada essa primeira parte, que é a introdução, e eu vou dividir a minha fala em duas partes, a primeira parte mais conceitual, e a segunda parte, então, com dicas, sugestões, práticas de projetos, de acordo com aquilo que a gente tem trabalhado aqui. Finalizada essa primeira parte, então, como eu disse a vocês, eu fui convidada a compartilhar um pouquinho da minha experiência. E esta palavra tomou um significado diferente para mim. E eu já vou contar para vocês por quê. E é por isso que eu, tomei a liberdade de alterar um pouquinho o nosso título do nosso assunto de hoje, falando que é sobre uma experiência de liderança feminina em missão. Quais seriam, então, as diferenças entre liderança masculina e feminina? Como as mulheres lideram e como essa liderança é percebida? Eu fui atrás, fui pesquisar novamente. É lógico que, diante da nossa experiência, algumas coisas saltam aos olhos, mas a gente foi pesquisar um pouquinho sobre o que a literatura vem nos trazendo sobre isso. E, de acordo com pesquisas, em alguns livros e periódicos e artigos e tudo mais, a primeira grande diferença da liderança feminina: mulheres tendem a ser mais comunitárias. O que vem a ser isso? As mulheres tendem a ser mais focadas na necessidade do outro. E é lógico que isso acaba refletindo na sua liderança. Mulheres também tendem a liderar de forma mais participativa. Como assim? De forma a agregar mais pessoas. Então, isso nos mostra que a condução de uma liderança feminina é diferente e também pode ser até mais eficiente por essas características. Mas é lógico que eu estou dizendo aqui que isso é uma tendência, não é mesmo? Não é uma regra, não é? As mulheres também tendem a ser mais socioemocionais. E essa palavrinha está muito em voga agora, né? Aqui no Brasil, com a nossa nova BNCC na área da educação, trazendo essas questões à tona, né? Como os relacionamentos interferem em qualquer atividade. E, lógico, como interfere numa atividade de liderança. Algumas pesquisas nos mostram que as mulheres tendem a ser mais socioemocionais em suas orientações, se importando mais com o outro. Pesquisas também sugerem que as mulheres têm mais probabilidade, tendem a ter mais probabilidade de demonstrar cooperação e valores sociais. Todas essas pesquisas estão, eu posso depois apresentar a bibliografia para vocês, se houverem, se quiserem, se assim quiserem. E tem uma pesquisa bastante interessante também, que nos mostra que quanto maior a presença feminina nos grandes escalões, né, de grandes empresas, essa maior presença feminina é associada também a uma maior filantropia, é associada a menos demissões e associada a menos práticas antiéticas. Quanto maior a presença feminina nos escalões superiores de empresas, mais políticas que representam a preocupação com a família e com as minorias. Esses são alguns dos resultados de pesquisas, falando um pouquinho sobre as diferenças entre mulheres na liderança e homens na liderança. É lógico que este é um assunto que vocês já têm trabalhado com excelência durante várias aulas, então estou me concentrando apenas nos destaques que eu acredito que seja novo para vocês. Mas o que Ellen White nos diz? Nós acabamos de ver o que artigos e o que autores nos dizem. Vamos ver o que Ellen White nos diz. Eu gosto muito deste texto. O Senhor tem uma obra para mulheres, bem como para os homens. Eles podem ocupar os seus lugares em sua obra nesta crise, e ele obrará por intermédio deles.
elas podem fazer em famílias uma obra que os homens não podem fazer, obra que alcança o íntimo da vida. Elas podem aproximar-se do coração daqueles a quem os homens não podem alcançar. Seu trabalho é necessário. Então, o que Ellen White nos escreveu há muitos anos atrás, pesquisas atuais vêm nos confirmar. Não é isso, não é novidade, como isso tem acontecido em todas as áreas às quais Ellen White escreveu. Pode ser que você, mulher, que esteja nos ouvindo aqui nesta tarde, foi escolhida para liderar mulheres recentemente, ou mesmo no momento que você foi eleita, né, diretora do Ministério da Mulher, em algum momento você se questionou, será que eu estou preparada para assumir essa responsabilidade? Assim como eu pensei também, não faz muito tempo. Sabe, queridas, Deus cuida, Deus não desampara. E eu fiz um trato com Deus quando Ele me chamou para assumir esta posição a qual eu nunca imaginava que estaria, estando líder do Ministério da Mulher. E eu disse para Deus o seguinte, Senhor, por mim eu não quero, mas se o Senhor está me chamando, eu vou, mas tem uma coisa, o Senhor vai comigo. Esse é o nosso trato. Tudo o que for feito não vai ser de mim, mas vai ser do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, Deus está cumprindo o trato dele comigo. Porque Ele nos dá a sabedoria, Ele nos mostra o caminho e cuida dos detalhes da vida, nos mostrando como devemos seguir, por onde devemos ir, como devemos fazer. Isso tem sido uma experiência na minha vida. Tem um outro texto que eu gosto bastante, que diz assim, que é tão pequenininho. É a assistência do Espírito Santo de Deus que prepara os obreiros, homens e mulheres, para se tornarem pastores do rebanho de Deus. Não há outro caminho. É o Espírito de Deus no nosso coração que nos faz líderes, e líderes diferenciados. Assim, muitas pesquisas, estudos que nos falam detalhes de uma liderança feminina, como eu apresentei um pouquinho para vocês, mas Deus nos chama a vivermos uma experiência de missão e liderança diferenciada, que se utiliza, assim, de conceitos de liderança tão falados, tão estudados, e há uma infinidade de materiais, mas que se aprofunda e cria raízes. Esse é o chamado de Deus para nós. Somente uma experiência com Deus pode nos fazer e nos tornar verdadeiros líderes eficientes, como eu tenho certeza que vocês já viram durante todas as aulas deste curso tão relevante. E é por isso que essa palavrinha se torna tão fundamental para mim, experiência. E eu começo, então, apresentando um pouquinho do conceito de experiência que Deus me deu o presente de estudar, de fazer o doutorado nesta área de formação de professor, na área da educação musical. Este foi o título da minha pesquisa. E lá, então, eu pude estudar um pouquinho mais sobre a experiência. É uma pequena parte, mas eu hoje estou apresentando para vocês esse pequeno trecho dessa pesquisa, que está disponível, se vocês quiserem, depois vocês podem, na internet mesmo, nas redes, vocês podem pegar e podem estudar um pouquinho mais. Esta minha pesquisa trabalhou com a experiência, mas trabalhou com a metodologia de pesquisa narrativa, que, na verdade, é o quê? É o estudo da forma como nós, seres humanos, experimentamos o mundo. É uma forma de compreender a experiência. Experiências são histórias de vida. Nesta pesquisa, eu pude entender um pouco mais como as diferentes experiências e relações com a música influenciavam na prática profissional de professores unidocentes, que são aqueles professores não especialistas em música, professores da educação básica. E, falando assim de uma forma muito resumida, essa pesquisa comprovou, sim, que o trabalho musical desses professores pesquisados, que todas elas eram mulheres, e eu acredito que por providência divina, esse trabalho musical, ele é muito mais consistente, mesmo sem tendo formação. Esse trabalho musical delas era muito mais consistente devido à sua vivência e devido à sua experiência religiosa. Então, toda essa pesquisa teve um valor muito grande para mim, não somente por todo o processo, mas também pela realização, pelo final, porque eu pude apresentar esses resultados diante de uma banca
de professores, doutores, que não acreditam em Deus. Isso foi uma grande experiência para mim, e eu pude sentir ali Deus tocando o coração das pessoas ao ouvirem falar da educação adventista e da tremenda influência da religião dentro da sala de aula para aqueles professores. Continuando, então, um pouquinho mais, esta pesquisa, então, eu trabalhei com a metodologia da pesquisa narrativa e abordagem biográfica. Nessa abordagem biográfica, a gente fala muito sobre histórias. E aqui eu trago, então, para vocês este conceito desses dois autores que eu estudei bastante, onde eles resumem. As pessoas vivem histórias, e ao contar dessas histórias, elas se reafirmam, modificam-se e criam novas histórias. As histórias vividas e contadas educam a nós mesmos e aos outros. Quem não gosta de história, não é mesmo? Por isso que essa metodologia me encantou, e Deus já sabia disso. Porque quando eu pensei em falar em liderança, eu me relembrei de todo esse contexto e como, então, apresentar uma experiência de liderança para vocês. Bom, acelerando um pouquinho aqui, que eu estou vendo o relógio passando rapidinho, não é mesmo? Experiência. A palavra é muito simples, ela vem do latim, que quer dizer provar e experimentar. O dicionário nos traz uma definição básica. É o conhecimento ou aprendizado obtido da prática ou vivência. A filosofia nos apresenta como qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. É uma área ampla de estudos e é objeto de estudo também do mundo de negócios. Você já deve ter ouvido falar do marketing de experiência, onde o valor de alguma coisa não está apenas em um produto, mas na experiência que pode se obter através daquilo. O marketing de experiência, então, ele oferece mais do que um produto, ele oferece uma experiência aos seus clientes. E eu vou colocar aqui agora imagem de 3 experiências diferenciadas. Uma é essa daqui, que é um restaurante nas alturas, o Dinner in the Sky, aqui em São Paulo, inaugurado no final do ano passado. Hoje eu estou em São Paulo, né, mas eu moro no estado do Rio de Janeiro. Você pode saborear, então, um jantar a 50 metros de altura, ou uma casa como esta, que tem aqui quarto, sala, cozinha e banheiro em apenas 9 metros quadrados, é a menor casa do Brasil, ou ainda este hotel feito no gelo, lá na Suécia, 3 experiências fantásticas. Se você quiser viver uma experiência diferenciada, está aí a sugestão. Mas olha só o que esse autor espanhol nos diz sobre experiência. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque daqui nós vamos tirar muitos conceitos para uma experiência de liderança. A experiência é o que nos passa, é o que nos acontece, é o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Ter uma experiência com algo significa que algo nos alcança, que se apodera de nós, que nos tomba e que nos transforma. Será que você consegue se lembrar de alguma experiência nesse sentido que você já teve? Algo que se alcançou, algo que se apoderou de você e que te transformou? Você conseguiu lembrar de alguma coisa? Agora, minha pergunta é um pouco diferente. Qual é a maior experiência que nós podemos ter nessa vida? Eu acredito que você vai concordar comigo quando nós dizemos que a maior experiência que nós podemos ter, porque dela se resume todas as outras, é a nossa experiência com Deus. E hoje nós estamos, então, transferindo isso para uma experiência de liderança com Deus. Ainda de acordo com este mesmo autor, ele nos diz que hoje a experiência tem sido cada vez mais rara. É lógico que aqui ele não está falando de uma experiência com Deus, mas eu quero falar agora, fazer então um paralelo dos conceitos de experiência que o mundo nos traz diante dos conceitos de experiência que nós devemos ter de liderança com Deus. E o primeiro, então, o primeiro conceito que ele nos traz, por que a nossa experiência tem sido rara? Talvez pelo excesso de informação. Hoje nós vivemos na sociedade da informação, não é mesmo? Mas informação, você saber algo não significa que você teve uma experiência em algo. Excesso de informação não deixa lugar para a experiência. Excesso de informação é quase que o contrário da experiência, né? É quase que uma anti-experiência. Essa busca de informação o tempo todo, que chega quase a ser uma obsessão,
cada vez estamos muito mais informados e menos sabemos, isso não nos permite vivermos uma experiência de liderança com Deus no nosso contexto. Por que será que você talvez não esteja tendo uma verdadeira experiência de liderança com Deus? E eu parei para refletir sobre isso. Quantos livros sobre liderança você já leu? Quantos materiais sobre liderança você já pesquisou? Será que a sua biblioteca está repleta de materiais? Quantos materiais digitais nós temos acesso hoje? A um clique a gente abre aqui, a gente pesquisa o mundo inteiro, não é mesmo? A gente pode dizer que sabe muito, que a gente lê muito, que a gente tem muita informação. Mas se a gente não colocar em prática, isso de nada vale. Por exemplo, nós estamos aqui hoje. Quantas coisas será que você conseguiu aprender hoje? Eu aprendi muito ao detalhar esse material. Será que eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu detalhei? Não basta saber a informação, tem que colocar em prática e tornar isso numa experiência. O segundo ponto que esse autor nos traz é o excesso de opinião. Eu achei bastante interessante e estudei um pouquinho sobre isso daqui. Você já ouviu falar, né? Não, aquela pessoa bem informada, pessoa moderna, é aquela que é bem informada, que tem uma opinião sobre tudo. Queridos, ter informação e opinar é lógico, é bom, é essencial, mas em excesso, fazendo um pré-julgamento sobre qualquer coisa que lhe é apresentada, falar e agir sem pensar, sem ponderar, tomar decisões sem avaliar e já ir falando, essa obsessão por emitir uma opinião sem refletir, anula qualquer possibilidade de experiência. E transformando isso, fazendo um paralelo, então, com uma experiência de liderança com Deus, quando a gente fala muito, mas a gente não coloca em prática, será que estamos agindo? Será que nós, como líderes, estamos fazendo aquilo que falamos? Será que, como líderes, estamos vivendo aquilo que pregamos? Vou falar por mim, será que eu, Esther, hoje estou trazendo tantos conceitos para vocês e para mim também? E eu vou continuar colocando em prática? Eu vou começar a colocar em prática? Isso não me deixa ter uma experiência real, verdadeira com Deus e de liderança com Deus. O terceiro item, excesso de trabalho. E aqui um peso muito grande para as mulheres, né? Mesmo a gente está sempre pronta a fazer alguma coisa dentro e fora de casa. Não é? E a gente, enquanto líderes, nós temos projetos a fazer, nós temos trabalho para produzir, material para fazer, sempre pensando em algo novo, e tudo isso é muito positivo, mas quando este trabalho se torna prioridade, e diante do mundo, o que o mundo traz para nós? É sempre uma obsessão pelo novo, não é mesmo? Hoje aconteceu algo, amanhã já acontece algo novo, e as pessoas são eternamente substituídas. Enquanto nós não colocarmos como prioridade a nós mesmos, a nossa família, a nossa comunhão com Deus, mesmo que tenhamos que abdicar de um pouco do nosso trabalho, nós não vamos ter uma experiência com Deus. Como líder, querida amiga, e agora eu me dirijo a você, você trabalha para Deus ou você trabalha com Deus? É uma pergunta para a gente pensar, não é mesmo? E eu parei para refletir sobre isso. O quarto item, falta de tempo. Complementa o item anterior. Hoje nós temos usado o tempo como mercadoria, não é mesmo? A gente não pode perder tempo, nós temos que aproveitar o tempo. É lógico que ser pontual para começar, para iniciar, isso são condições básicas para qualquer líder, e agora nós começamos aqui, ainda ouvi a Alane falando assim, nossa, eu não queria ter atrasado. É isso mesmo, essa é uma visão, uma postura de liderança. Enquanto eu trabalhava com os corais, eu tinha horário para começar e para terminar, mesmo que eu não terminasse o meu planejamento para aquele dia. Porque os coristas iam para um coral, iam para um ensaio, e eles sabiam que iriam começar naquele horário e sabiam que iriam terminar naquele horário. Então, isso demonstra confiança, demonstra credibilidade. E hoje nós vivemos nesse mundo agitado, corrido, vivemos com pressa. E essa rapidez, essa velocidade dos acontecimentos impedem-nos criação de memórias, de experiências de verdade. Nós fazemos tudo com pressa. Se nós não nos cuidarmos,
nós não temos a nossa comunhão com Deus, mesmo trabalhando para Deus. Então, aí vem a pergunta de novo, será que a gente trabalha para Deus ou a gente trabalha com Deus? E para encerrar essa parte de experiência, esse autor, ele encerra com este texto, eu gostaria de encerrar essa parte com esse texto, onde ele nos diz: a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Quanta coisa a gente poderia extrair desse texto, não é mesmo? Mas eu queria resumir este texto com este daqui, que está no livro Educação, na página 260. E olha o que Ellen White nos relembra. Parece estar se apoderando do mundo em muitos sentidos, uma intensidade qual nunca antes se viu. Nos divertimentos, no ganhar dinheiro, nas lutas pelo poderio, na própria luta pela existência, há uma força terrível que absorve o corpo, o espírito e a alma. Em meio dessa corrida louca, Deus fala. Ele nos ordena que fiquemos à parte e tenhamos comunhão com Ele. Você quer ter uma experiência de liderança com Deus? Olha o que ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, aquietai-vos e experimentai de mim, porque eu sou Deus. Este é o princípio de uma liderança eficaz em qualquer âmbito. Como mulheres líderes, a nossa primeira missão é o nosso compromisso com a nossa salvação e a de nossa família. Vivermos esta experiência com Deus e também influenciarmos diretamente todos ao nosso redor. Somente uma experiência de comunhão com Deus nos fará líderes eficazes e eficientes. Ellen White nos relembra bastante que não há verdadeira liderança sem o conhecimento de Deus. Naquele livro Liderança Inspirada, traz muitos conceitos sobre isso. Eu destaquei 2 aqui. O primeiro, Deus não pode abençoar, me desculpe, e fazer prosperar líderes que negligenciam a oração por si mesmos, por suas igrejas e por aqueles a quem eles influenciam. E o segundo, o líder deve primeiro ouvir seu chamado na direção do próprio Deus, para depois poder ouvir e responder ao chamado dele, no sentido de conquistar outros para o seu reino. Que fantástico pensamento! Viver uma experiência de liderança com Deus significa que passamos, sim, por transformações à medida que nós nos relacionamos com Ele, à medida que nós nos entregamos a Ele e à medida que nós experimentamos dele. Somente quem passa por uma experiência com Deus, então, é capaz de ser transformado e, assim, transformar pessoas. Esta é a base de uma experiência de liderança transformadora com Deus, uma liderança ativa, uma liderança motivadora, como o pastor Robson Marinho nos relembrou agora. E para, caminhando já para o final aqui dessa nossa primeira parte, eu listei aqui, então, algumas ações de uma liderança feminina, agora afunilando um pouquinho mais com Deus. A primeira, essa liderança feminina com Deus planeja. Não tem como nós falarmos de uma liderança sem pensarmos em planejamento. E como, eu não sei aí aonde você está na sua realidade, mas eu acredito que sejam muitos os projetos, sejam muitas as ideias, sejam muitos os materiais que envolvem o trabalho com o MM, carinhosamente como chamamos o Ministério da Mulher, não é mesmo? Nós temos projetos a nível de conferência geral, a nível de divisão, a nível de união, a nível de campo, e os projetos locais, as igrejas locais. Então, são muitas as atividades. Mas
Qual seria o primeiro passo para este planejamento eficiente, então? Seríamos conhecer a realidade local. Onde nós estamos? O que nós queremos chegar? Aonde nós queremos chegar? Qual é o nosso plano estratégico? Lembre-se, tudo isso transmite confiança, credibilidade. Nós devemos, então, planejar e sonhar de acordo com aquilo que Deus faria. E esses conceitos também estão lá naquele livro Liderança Inspirada, e lá diz assim, o planejamento bem-sucedido é aquele dependente da visão de Deus. Então, e sugere 3 perguntas quando você for planejar as suas atividades na igreja. Eu tenho esse planejamento, eu tenho este sonho, eu tenho este projeto. É este projeto uma visão de Deus? É este projeto um método que Deus utilizaria? É este projeto está no momento de Deus? São 3 perguntas básicas. Se você quiser, eu sugiro então a leitura deste livro, Liderança Inspirada, da CPB. O planejamento, eu gosto de me referir ao planejamento como um planejamento vivo, aquele planejamento onde a gente coloca realmente no papel aquilo que seja possível de fazer. E olha que nós, mulheres, temos muitas ideias, somos detalhistas, e às vezes a gente acaba sonhando demais, não é mesmo? Então vamos pensar num planejamento vivo, a curto, médio e longo prazo, dentro das possíveis atividades, dentro das possíveis realizações. É lógico que tudo isso é possível também com uma formação de equipe. Vamos escolher, então, mulheres para nos auxiliarem dentro da nossa equipe, mulheres que realmente tenham habilidades de acordo com aquilo que nós queremos como um foco do nosso trabalho. Importante termos mulheres de todas as idades, mulheres mais jovens, quem sabe as mulheres mais experientes venham como conselheiras, não é mesmo? As mulheres mais jovens trazem aí, então, uma visão um pouco mais atualizada, ainda mais nesse momento que nós estamos no mundo, vivendo um mundo totalmente digital. Delegue, esta equipe é importante para você delegar tarefas e não carregar tudo nas costas, no seu planejamento. E muito importante, então, ter o cadastro atualizado de toda a sua equipe, fazermos encontros periódicos, fazermos uma avaliação pós-atividades. São conceitos básicos, mas que fazem a diferença. Uma sugestão que eu daria e que eu vou apresentar para vocês no segundo momento, para o seu planejamento ser realmente vivo e eficaz, que tal uma pesquisa? Faça uma pesquisa com as mulheres, aonde você está inserida, aonde você vai trabalhar, assim você vai descobrir quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e você poderá trabalhar diretamente com eles. Uma segunda ação de uma liderança feminina com Deus é uma liderança que cuida o cuidado de Deus. Para cuidar, a gente precisa conhecer quem são as pessoas que estão ao meu redor. Quem são estas mulheres? Eu preciso saber quem são, quais são as necessidades delas, quais são as habilidades delas também. Eu preciso conhecer para saber como me dirigir a elas, o que elas fazem, como eu posso ajudar, uma liderança de serviço. Uma liderança que cuida é aquela que tem um cuidado individual, personalizado, conhecê-las pelo nome. Eu tenho uma dificuldade tremenda em guardar nomes. Eu tenho que estar sempre me relembrando, e a gente que passa por muitos colégios, trabalhamos muito tempo no IASP, né? Depois muito tempo em Brasília, a gente conhece muitas pessoas, e às vezes eu olho para a pessoa e falo, nossa, eu conheço, mas eu não me lembro o nome, e eu fico tentando buscar meios em minha memória, porque a importância de sabermos o nome da pessoa, um cuidado individualizado. E aqui, como sugestão, então, o pastoreio. Hoje a gente tem trabalhado muito com pastoreio, não é mesmo? Ligando de vez em quando, perguntando como é que você está? Posso te ajudar em alguma coisa? Como vai a família? Orando, às vezes mandando alguma mensagem, enviando uma música. Eu amo quando sou pastoreada. Esta semana passei por uma situação bastante complexa, familiar, e alguém de longe me mandou uma mensagem, uma música, que nem sabia da minha situação. Eu estava em madrugada aqui orando a Deus e eu recebi uma música, um hino lindo, aquilo me fez bem. A pessoa foi usada por Deus para tocar no meu coração, eu fui pastoreada. Como é bom pastorearmos e sermos pastoreados.
Como uma terceira dica de uma liderança feminina com Deus é a motivação, que o pastor Robson já falou muito bem aqui, não é mesmo? A motivação faz parte, porque nós lideramos também pela inspiração e pelo exemplo. Nós, enquanto líderes, somos o primeiro exemplo e inspiração. E aprendi isso muito cedo. Eu comecei a dar aulas com 18 anos e eu já tinha o cabelo comprido. E lógico, dava aulas tocando piano, eram aulas de música. E o que eu tinha de alunas que começaram a deixar o cabelo comprido e queriam fazer aulas de música, porque eu estava sendo um exemplo para elas. Olha a nossa responsabilidade enquanto líderes. Nós somos o primeiro exemplo, somos a primeira inspiração. E nós motivamos as pessoas também pela inspiração. Nós motivamos as pessoas reconhecendo quem elas são, valorizando como são e motivando nas diversas áreas. Mais tarde, depois no segundo bloco, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de motivação que eu tenho trabalhado. Como uma quarta sugestão, então, uma liderança feminina com Deus e uma liderança que capacita para Deus. Sim, a capacitação é um estímulo ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento intelectual. E este desenvolvimento também em todas as áreas. E é isso que nós queremos. Nós temos muitos treinamentos, não é mesmo? Hoje nós estamos aqui em um deles, em uma aula. Então, nós participamos de treinamentos como líderes, mas nós também promovemos treinamentos como líderes. A importância de fazermos aquele mapa no nosso planejamento, se lembram? Como nós podemos ajudar melhor a nossa igreja, o nosso campo, a nossa comunidade. Mulheres são muito criativas, e é uma característica nossa, né? Detalhista. Quantas ideias, quantas sugestões podem surgir a partir de uma capacitação, aproveitar um tema e expandir, realizar uma atividade uma atividade com a comunidade, não é mesmo? E é lógico que capacitação hoje em dia está muito fácil, quantas possibilidades virtuais e digitais nós temos, como esta mesmo. E aqui, então, nós caminhamos para a última dica de liderança feminina com Deus, que é uma liderança que age. E eu não vejo uma outra palavrinha para resumir isso daqui, do que missão. Age onde? Na missão. E aonde começa a nossa missão? A nossa missão como líderes começa na nossa casa, depois com os nossos liderados, e essa missão extravasa as portas da igreja. Essa missão age, vai além, porque quando nós realmente temos uma experiência com Deus que nos transforma, essa experiência transborda e leva à ação. Essa é uma experiência feminina de liderança com Deus, uma experiência feminina de liderança e missão com Deus. Há um texto fantástico que está lá no livro Beneficência Social, que nos diz: todo aquele que tem experimentado as virtudes do mundo por vir, seja ele jovem ou velho, instruído ou iletrado, e eu acrescento homem ou mulher, será movido pelo Espírito que atuou em Cristo. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Os que não possuem este desejo dão provas de haver perdido o primeiro amor. Devem examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar um novo batismo do Espírito de Cristo. Devem orar por mais profunda compreensão daquele assombroso amor que Jesus manifestou por nós em deixar o reino da glória e vir a um mundo caído para salvar os perdidos. Queridos amigos e amigas, hoje nós estamos aqui fazendo parte deste curso de liderança. Uma ação extraordinária de uma instituição que se preocupa com seus líderes. Mas você não precisava ser eleita líder para se tornar um diante dos outros. Porque se você é cristã ou se você é cristão, você já é um líder. Nós temos responsabilidades como seguidores de Jesus de testemunharmos dele aos outros e de usar a nossa influência enquanto cristãos para atrair pessoas para ele. E eu termino nesses 5 minutinhos que faltam aqui dessa primeira parte, com um pequeno resumo do que é o Ministério da Mulher. O
Em 2020, no ano passado, nós completamos 25 anos, oficialmente, como instituição, o Ministério da Mulher. Mas não é recente o envolvimento reconhecido de mulheres na missão. Se nós falarmos em pioneirismo na igreja, Ellen White, em sua biografia, em todos os seus escritos, nos relembra da mulher corajosa, a mulher à frente do seu tempo, a mulher destemida, a mulher ousada que foi na época em que ela vivia, e que continua nos ensinando a todos e a todas, homens e mulheres, até os dias de hoje. Ainda lá no século XIX, 3 das primeiras 11 pessoas a assumirem a área financeira da Associação Geral nos Estados Unidos foram mulheres. Também o departamento da Escola Sabatina Mundial foi dirigido por uma mulher nos seus primeiros 23 anos de existência. Nesta mesma época, dos 19 editores da nossa revista distribuída mundialmente pela igreja, 11 eram mulheres. Desde 1844, houve muitas mulheres extremamente relevantes e reconhecidas em nossa história mundial da igreja. E quantas outras centenas e milhares de mulheres exerceram seu papel fundamental nesta história, vivendo uma experiência de liderança com Deus, mesmo de forma voluntária ou leiga. Nós vemos nos evangelhos a participação ativa de mulheres no início do ministério de Jesus, lá na igreja primitiva. E elas não somente estavam presentes, mas também estavam disponíveis a realizarem um trabalho, em um verdadeiro envolvimento de amor voluntário que perdura até hoje. São várias as ocasiões na Bíblia que nós percebemos Jesus desprezando normas culturais que tratavam as mulheres como inferiores. Jesus as libertava, Jesus as colocava como protagonistas numa missão radical de mudar o mundo. E como um desses exemplos, Maria Madalena, aquela que ele havia libertado de vários demônios e a colocou como parte integrante essencial da sua equipe de trabalho e do seu ministério. Ellen White nos relembra: as mulheres podem ser instrumentos de justiça, prestando serviço sagrado. Foi Maria quem primeiro pregou Jesus ressuscitado. Se houvesse 20 mulheres, onde agora há uma, as quais fizessem desta santa missão de pregação a sua obra acalentada, veríamos tidos a verdade. Que chamado, queridos! A influência refinadora e suavizadora de mulheres cristãs é necessária nesta grande obra de pregar a verdade. E eu encerro com uma pergunta: será que as pessoas com as quais você convive e lidera, queridas mulheres, veem Jesus em você? Você tem vivido uma experiência diária com ele? Estar na missão de liderança, estar em uma missão de liderança significa ver Jesus em todos os detalhes da nossa vida. Porque quando nós realmente vivemos essa esperança, essa experiência, todos veem Jesus em nós. Quando nós realmente vivemos esta experiência, eu repito, todos veem Jesus em nós. Nós não estamos em missão porque fomos chamados a sermos líderes MM. Nós estamos em missão porque para isso fomos criadas. Lembram-se? Antes mesmo da criação do mundo. Esta é a história que Deus escreveu para nós. Foi para isso que ele nos criou. Encerro, então, os meus primeiros 45 minutos